A cidade de Lisboa é parada obrigatória para quem visita Portugal. Não só porque tem os melhores restaurantes e lojas, mas também é onde você vai ver como as tradições estão presentes no dia a dia de uma cidade moderna. Impossível não curtir as atrações dessa cidade de Portugal sem respirar a história e cultura. Viajar para Lisboa é o sonho de muita gente. Ficou interessado? Então vem comigo. Mas antes, desce a vinheta. Olá, gente, tudo bem? O Godinho já está na área. No Dicas de Roteiro, você já sabe, né? Aqui você recebe dicas já pensando na sua próxima viagem. E já adianto, viajar para Lisboa vale cada centavo. A capital portuguesa é uma das cidades mais interessantes da Europa. Cores vibrantes, comida gostosa, monumentos grandiosos e os preços, eles não assustam. Confesso que sou um pouco suspeito para falar, pois eu amo essa terrinha. E aqui nesse vídeo você vai descobrir os melhores lugares para visitar, dicas sobre a melhor época para conhecê-la, quanto tempo ficar, onde se hospedar e também um bate-volta ali pelas cidades vizinhas. Mas antes, que tal dar aquela forcinha para o nosso canal? Se ainda não é inscrito, é só se inscrever e também ative o sininho para não perder as próximas dicas como essa aqui. Acredite! Cada curtida, comentário e a sua inscrição, ela é muito importante para a continuidade do nosso canal. E não custa nada, né? Então eu vou abusar mais um pouquinho, porque você não aproveita e compartilha com seus amigos e familiares, hein? Vai que tem alguém ali, precisando dessa dica de viagem. Desde já agradeço muito, de coração mesmo. Muito obrigado por essa força. Preparados para conhecer a capital da terrinha? Então apertem os cintos e vem comigo! Também conhecida como Terreiro do Paço, a Praça do Comércio fica à margem do Rio Tejo e você certamente passará várias vezes por ela ao longo de uma estadia em Lisboa. Na sua configuração, vai estar de um lado o Rio Tejo, do outro o Arco da Augusta e nas outras margens, edifícios que já foram ocupados pelo rei Dom Manuel I até o trágico terremoto de 1755 e que hoje são ocupados por departamentos do governo, além de hotéis, cafés e restaurantes. Aqui uma dica muito interessante, pois conversando com algumas pessoas e falando sobre a praça, elas nem sabiam que podiam subir no Arco da Augusta. Então, já anota essa dica aí. Ali você vai ter uma vista para lá de privilegiada. E para finalizar esse passeio, que tal dar uma parada no café-restaurante Martinho da Arcada, que é o mais famoso dali. Antigamente ele era frequentado pelo Saramago e também por Fernando Pessoa. Do extenso miradouro do Castelo de São Jorge, uma fortaleza construída no século XI, é possível ver boa parte dos pontos turísticos de Lisboa, como praças, igrejas, as ruínas do Carmo, o Tejo e a Ponte 25 de Abril. A vista é de tirar o fôlego, principalmente em horários próximos ao pôr do sol. Ali você vai percorrer muralhas, torres e também conhecer o sítio arqueológico do local. Inaugurado em 1902 para facilitar o trânsito entre a Baixa Lisboeto e o Bairro Alto, o elevador de Santa Justa, que é um elevador com estilo neogótico, muito parecido com o que temos aqui no Brasil em Salvador, se tornou, com o passar dos anos, uma das principais atrações turísticas de Lisboa. Sobre o elevador, o mirante oferece aos visitantes uma bela vista para toda a Baixa e também uma vista incrível do Castelo de São Jorge. Se a fila estiver grande, o que é habitual por ali, às vezes podendo até demorar mais de 1 hora, eu tenho uma solução para você. Anota mais essa dica. Basta ir até o Convento do Carmo e, pela parte ali de trás, chegar à rampa de acesso às escadas que levam ao mirante. Nesse caso, você vai economizar tempo da fila e, um dinheirinho. Mas também não terá acesso à parte interna do elevador. É claro, né? A vista é incrível. Lisboa em 360 graus. Conhecer as ruínas do Convento do Carmo é mergulhar num dos momentos mais tristes da história de Lisboa, o terremoto de 1755. E se não bastasse o terremoto, uma estrutura foi praticamente destruída por conta de um incêndio que ocorreu na sequência. O que sobrou são arcos ogivais e uma fachada gótica. Neste cenário cheio de história, está instalado o Museu Arqueológico do Carmo,
com túmulos entalhados em pedra, múmias pré-colombianas em perfeito estado, um sarcófago egípcio, além de cerâmicas e painéis de azulejos. Quando estiver pelas ruínas, informe-se para saber se está tendo algum evento. Assim, a sua experiência vai se tornar completa. Os elétricos fazem parte da paisagem clássica de Lisboa e do dia a dia do cidadão lisboeta. E a bordo do bondinho, você vai conhecer vários cantinhos da cidade. As linhas mais famosas turisticamente falando são a 28, que passa por aproximadamente 36 pontos turísticos, e o 15, que leva até Belém. O bondinho é lindo e vale o passeio. Porém, sempre tem um porém, né? Os portugueses usam no seu dia a dia. Então procure andar nos horários alternativos. O 28 é uma boa opção. E procure nesses horários alternativos sentar-se do lado da janela para poder apreciar a vista. A igreja de Santa Maria Maior, a Sé, é a construção do século XII que merece a sua visita, tanto pela sua história, já que ela foi construída na ocasião da Reconquista, quanto pela sua beleza, principalmente interna. É um dos monumentos medievais mais antigos de Lisboa. Dizem ter sido construída sobre uma antiga mesquita como símbolo da Reconquista cristã, após a expulsão dos mouros. O belíssimo interior revela vários estilos arquitetônicos pelos quais passaram a igreja ao longo dos anos. Se você estiver hospedado ali na área central, você consegue ir tranquilamente a pé. Mas olha só que legal, você lembra da dica anterior, quando eu falei dos bondinhos? Então, se você pegar o 28, você vai parar em frente à Catedral da Sé. No fim ou no começo da Rua Augusta está uma das praças mais animadas de Lisboa, a Praça do Rossio. No seu entorno estão o Teatro Nacional Dona Maria II, a Estação Ferroviária do Rossio, que é de onde parte os trens para Sintra, e a estátua de Dom Pedro IV, para nós brasileiros primeiro, e o Café Nicola, um dos mais famosos de Lisboa. A Torre de Belém é o ponto turístico mais conhecido da cidade. Ela foi construída em 1520 para defender a Barra de Lisboa de possíveis invasores. Também foi utilizada como presídio, alfândega e farol, até se tornar um dos maiores cartões postais de Lisboa. A estrutura é maravilhosa e o topo da torre guarda uma vista incrível que todo visitante deve conhecer. Um dos maiores mosteiros de Portugal demorou 90 anos para ficar pronto, e não é para menos, já que cada detalhe da estrutura é de uma perfeição tremenda, levando o local a receber o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e também é uma das 7 maravilhas de Portugal. Este importante ponto turístico fica à beira do rio Tejo e abriga, além de belos jardins, os túmulos do Dom Manuel I e seus descendentes, Fernando Pessoa, Luís de Camões e Vasco da Gama. Ao visitar o Mosteiro dos Jerônimos, não deixe de dar um pulinho até o Jardim da Praça do Império e contemplar a incrível paisagem construída em 1940. O local foi projetado para comemorar os 800 anos da independência de Portugal e inaugurado na Grande Exposição do Mundo Português. Nas proximidades, ainda há o Centro Cultural de Belém, o Planetário e o Museu da Marinha. Monumento aos Descobrimentos é uma homenagem importante aos grandes navegadores portugueses que desbravaram o além-mar ao longo da história do país. São 32 personagens e entre eles estão Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e o poeta Luís Vaz de Camões, todos olhando para o horizonte. É possível acessar o topo do monumento, de onde se tem uma ampla vista do bairro Belém e do rio Tejo. O horário do pôr do sol costuma ser um dos mais especiais para a visita. Apesar de tantos maravilhosos doces portugueses, nenhum levou a fama da confeitaria do país tão longe quanto os pastéis de Belém. E somente os pastéis vendidos ali na Casa Pastéis de Belém, que guarda a 7 chaves a mesma receita desde 1837, podem assim ser chamados. Todos os outros idênticos são chamados de pastéis de nata. Depois de você provar o pastel de Belém, o autêntico, o único, o original, você vai ficar viciado. Eu te garanto de carteirinha. E quando acabar o seu estoque, sim, você vai fazer um estoque. E quando acabar o seu estoque, mate a saudade provando os melhores pastéis de nata da cidade. Quer saber aonde? Então aí, papel e caneta na mão.
Caraca, que cara antigo, né? Anota aí no seu aparelho também. Manteigaria, Fábrica de Nata, Aloma, Casa do Pastel de Nata, Mercado do Peixe e Pastelaria Alcoa. Anotaram? Show de bola! Agora uma perguntinha. Estão gostando das nossas dicas? Estão conseguindo montar o seu roteiro sem erro? Então, antes de prosseguirmos, vamos dar aquela forcinha para o nosso canal? Vamos? Deixe uma curtida e se você ainda não nos segue, é só se inscrever e ativar o sininho, pois assim, quando tiver vídeo novo no ar, você vai ficar sabendo. E não custa 1 centavo, né? Vamos lá, vamos ajudar o nosso canal. Posso contar com vocês? Uma ótima dica para saber o que fazer em Lisboa, fora do óbvio, é dar uma passada pelo bairro histórico de Lisboa mais multicultural. Estou falando de Mouraria. Ele fica ao lado do Castelo São Jorge e grudado ao bairro de Alfama, numa das colinas de Lisboa. Aqui é que está o famoso mural Fado Vadio, nas escadinhas de São Cristóvão. Apesar da disputa com Alfama, os historiadores confirmam que foi em Mouraria que nasceu o fado, através de uma cantora que cantava a música por suas ruas e que mais tarde a mesma o introduziu nos salões mais requintados de Lisboa. Eleito o aquário mais bonito do mundo, o Oceanário de Lisboa é uma viagem ao fundo do mar. A imensa estrutura às margens do Tejo, no moderno bairro Parque das Nações, abriga diversas espécies marinhas de todos os mares do mundo, com explicações bastante curiosas sobre a vida dos oceanos. É uma diversão garantida para adultos e crianças. Você terá uma das melhores vistas sobre o Parque das Nações, que é um antigo bairro industrial que foi totalmente modernizado para receber a Expo Mundial de 1998, passeando no Teleférico de Lisboa. O trajeto dura apenas alguns minutos e também conta com uma bela vista sobre o Rio Tejo. É clichê dizer, mas é lindo ver Lisboa do alto. E o bairro Alfama é um prato cheio. Mas você vai encontrar miradouros por todos os lados. Então a dica aqui é, vá enquanto puder, porque é uma vista incansável. Os miradouros são Miradouro Porta do Sol, Miradouro Santa Luzia, Miradouro Senhora do Monte, Miradouro da Graça e o Miradouro de São Pedro de Alcântara, que fica no topo do Elevador da Glória. Ah, e antes que eu me esqueça, se você é um daqueles viajantes que desejam mergulhar de cabeça na atmosfera vibrante e nostálgica da capital portuguesa, poucas experiências se comparam a um jantar com show de fado em Lisboa, pois se há algo que define ali a experiência gastronômica e cultural dessa cidade de Portugal, é a combinação única de sabores autênticos e uma música tradicional. Inclusive, o fado é classificado pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. E eu vou confessar uma coisa para vocês, hein? Eu adoro um fado. As cidades mais próximas de Lisboa são Cascais e Sintra. Não muito longe você vai encontrar Óbidos, Fátima e Évora, que também oferecem passeios incríveis. Então, se você ali tiver com um tempinho sobrando, será um bate-volta para lá de perfeito. As praias de Cascais, a 40 minutos de trem desde a estação Cais de Sodré, em Lisboa, são uma grande pedida para os dias mais quentes de Portugal. Um dia por lá pode ser dividido entre o movimentado e colorido centro histórico e os bons restaurantes de frutos do mar. E é em Cascais que está a famosa Boca do Inferno, uma caverna rochosa a céu aberto. Um dos destinos de bate e volta mais clássicos a partir de Lisboa é Sintra, uma vila com ares serranos a cerca de 30 minutos de trem da capital portuguesa. Em Sintra, você vai encontrar muitos lugares românticos e até místicos, como é o caso da Quinta da Regaleira e dos Palácios da Pena, de Seteais e de Montserrat. Vale a pena visitar também o Castelo dos Mouros para ver a paisagem deslumbrante com o mar de pano de fundo. Para almoçar tem o restaurante Caldo Entornado. E para sobremesa, até mesmo porque os docinhos portugueses têm que estar ali presentes em todas as nossas refeições. Café, almoço, lanche, por aí vai. Por isso, segue o meu conselho. É importante fazer aquele regime antes de visitar Portugal, ok? Isso sem tirar aquelas entradas de cada refeição com aqueles pães maravilhosos. Mas vamos voltar para não perder o foco. Para a sobremesa, vá até a Pastelaria Periquita. Esse é o melhor lugar para você provar os doces regionais travesseiro e queijada.
E se você estiver de carro, termine o seu passeio no Cabo da Roca, que fica a poucos quilômetros dali. Esse é o ponto mais ocidental do país, e a paisagem do mar e da serra é simplesmente de tirar o fôlego. A Vila Medieval de Óbidos, a pouco mais de 1 hora de ônibus desde Lisboa, é uma das joias de Portugal. As casinhas do vilarejo são coloridas com flores nas janelas. O castelo de origem romana é do século XIV e é a partir da sua extensa muralha, que cerca parte da cidade, tem uma bela vista para a região. A dica aqui é conhecer várias livrarias e lojinhas de artesanato pelas ruelas centrais, além dos bons restaurantes. Ah, e claro, provar o copinho da ginja de Óbidos, um licor típico servido no copinho de chocolate. A capital do turismo no Alentejo é uma das cidades medievais mais bem conservadas de Portugal, por seu centrinho repleto de lojas e restaurantes, e também a igreja de São Francisco, destino gótico manuelina, que é ligada à Capela dos Ossos, cujas paredes e colunas são cobertos por 5.000 crânios. Vale também dar uma conferida no Templo Romano, que corresponde às ruínas de uma estrutura do século II. Dali você ainda pode visitar algumas vinícolas da região. Na sua passagem por Lisboa, não perca a oportunidade de visitar outros locais de grande importância, como Nazaré, conhecido por suas ondas gigantes, Óbidos, que por acaso eu falei anteriormente, que é onde você vai encontrar o licor da ginja, Fátima e Batalha. Tem a chance de mergulhar totalmente na atmosfera e na essência portuguesa, visitando alguma das cidades mais conhecidas. E aproveite ao máximo a sua viagem a Portugal, mergulhando na sua história e cultura. Agora, quer saber que legal? Olha só que legal! Esses 4 lugares que eu acabei de informar, você vai conseguir fazer um passeio, se quiser, em um dia. Então, por que não, né? Como o clima em Lisboa é muito bom durante todo o ano, não existe uma época perfeita no que diz respeito ao clima. Mas a melhor época para quem quer aproveitar todas as atrações de Lisboa é entre abril e setembro, cujo tempo é sempre ensolarado e os dias são mais longos devido ao horário de verão. A alta temporada em Portugal ocorre no verão entre os meses de junho e agosto e no inverno entre os meses de dezembro e janeiro. Durante esses meses, as passagens aéreas e hotéis ficam mais caros em toda a Europa, já que abrange as férias escolares e as festividades de fim de ano. Os meses de baixa temporada acontecem durante a primavera e outono, basicamente depois do verão e depois das festividades de fim de ano. O outono é mais chuvoso, mas as temperaturas são agradáveis para passear, assim como acontece na primavera, quando as temperaturas começam novamente a esquentar e os passeios ao ar livre são bem-vindos. Posso dar a minha humilde opinião? Vamos lá. Na minha opinião, setembro é o melhor mês, pois se trata do último mês do verão, as temperaturas ainda estão elevadas, não há muita chuva e o anoitecer acontece lá pelas 20 horas, o que garante um tempo maior para você poder aproveitar os seus passeios. Setembro também marca o início do ano letivo em basicamente todas as escolas e universidades portuguesas. Isso quer dizer que enquanto a malta está lá estudando, você vai poder conhecer as atrações turísticas e praias com um pouco mais de tranquilidade. Isso sem falar na hospedagem, pois elas, vão estar mais em conta, principalmente a partir da segunda semana de setembro. Agora, se você é fã de vinho e quer conhecer alguma vinícola, vá entre setembro e outubro, pois nessa época você vai poder participar e ter a experiência de colher uvas em Portugal. Quantos dias ficar? Dá para passar anos em Lisboa e ainda vai ter lugares interessantes para conhecer. Mas numa viagem a turismo para conhecer o básico, como os bairros e os lugares mais importantes, recomendo ficar no mínimo 4 dias inteiros em Lisboa. Mas se você quiser melhorar ainda mais o seu passeio, sugiro 5 ou 6 dias para visitar também os arredores, como por exemplo Sintra e Cascais, onde é possível fazer um bate e volta. Onde ficar? Para facilitar o acesso aos pontos turísticos, metrô, restaurantes e fazer muita coisa a pé, recomendo se hospedar na região central de Lisboa. A região mais turística de todas é a Baixa, onde ficam a Rua Augusta, a Praça do Comércio e o elevador de Santa Justa. Ao redor do centro, e também com estações de metrô, pontos turísticos e bons restaurantes acessíveis a pé, o Cais de Sodré, o Rocio e a região de Marquês de Pombal
valem a hospedagem. Agora eu vou tirar a dúvida de muitos. Algumas pessoas me perguntam o que é giro. Giro é o mesmo que fiche, entendeu? Acho que agora ficou mais fácil, não foi? O fato da gente aqui no Brasil não saber nem as gírias mais básicas de Portugal mostra o quanto existe algo para ser descoberto numa viagem até a terrinha. Aliás, fiche é o mesmo que porreira. Pode ser usado também legal, demais, gente boa. Espero que essas dicas tenham despertado em vocês o desejo de visitar Lisboa e explorar tudo que essa cidade tem para oferecer. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelos encantos da capital portuguesa. E aí, consegui te ajudar a montar o seu roteiro? Então já sabe, né? Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha e também compartilhe com seus amigos. Vai que tem algum ali, precisando dessa dica de viagem. Até o próximo Dicas de Roteiro, o canal onde você encontra as melhores dicas para a sua próxima viagem. Estou te esperando, hein? Tchau! Na imensidão do mundo, uma viagem vou seguir. Hoje